falando sobre os 25 melhores livros que eu já li no mês em que eu completo 25 aninhos. Não é o vídeo mais difícil que eu já fiz, até porque, pra você que é leitor do lado daí, sabe como é difícil escolher um livro favorito, então eu só tive que escolher 25 hoje. 17 deles estão realmente favoritados lá no meu Scoob, mas os outros eu tive que ir dando uma olhada aqui e escolhendo, o que foi um pouquinho complicado, mas nem tanto também, porque tem alguns aqui que não são favoritados e que, enquanto eu separava os livros, eu repensei e talvez eu favorite eles. Então, vamos começar, que é muito livro pra mostrar e eu vou tentar falar brevemente do porquê que ele tá fazendo parte dessa lista entre esses 25 livros favoritos. Porém, nem todos são favoritados. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Até porque esse mês vai sair vídeo todo dia, então você vai receber uma notificação todo dia. Eu acho que eu não falei sobre isso em lugar nenhum. Mas esse mês vai sair vídeo todo dia, então se prepara. E eu também tô me preparando do lado daqui. Já deixa o seu like aqui embaixo também, que ajuda bastante. Não leva nem 5 segundos pra clicar no botãozinho aqui embaixo. E faz uma mega diferença pro canal, pro YouTube entender que você tá gostando do que vê por aqui. Outras formas de apoiar o canal também estão aqui no box de descrição. Dentre elas, você pode se tornar um apoiador do Catarse, comprar usando o meu link da Amazon. Olha, vai ter 25 indicações aqui. Então, assim, se nenhuma delas te interessar, desculpa, vai estar morto por dentro. E se te interessar comprando com o meu link, você me ajuda muito também, sem tirar nada mais do seu bolso. Ainda recebe um livro novinho na sua casa. E você também pode comprar camisetas da Chico Rei com o meu link de afiliado, que tá aqui no box de descrição também. Então vamos começar com o primeiro dos 25 livros que eu tenho pra mostrar. Nesse começo, eu não separei por nenhuma ordem, mas lá pro final eu tentei colocar meio que num top 5, top 3 de ordem de preferência. Então, por agora não tá por ordem de preferência, até porque seria muito difícil e eu teria que lembrar de toda a experiência lendo cada livro e tudo mais. Então, assim, não tá em ordem nenhuma, mas todos são queridinhos. Começando com Moll Flanders, que eu já falei muito desse livro aqui no canal, tem resenha dele aqui. Se eu não me engano, tem um vlog lendo ele aqui, vários vlogs, eu acho que eu não li ele de uma vez. Então eu vou deixar todos os links que eu puder falando desses livros aqui no box de descrição, porque não vai caber tudo nos cards. Então confere o box aqui pra você, né, ver mais sobre esses livros. Moll Flanders, então, do Daniel Defoe, é um livro ali do século XVIII que me passou muito uma vibe de romance de época. Quando eu li a sinopse desse livro, na verdade, eu já achei assim que seria uma leitura interessante, porque aqui na sinopse a gente é apresentado a uma personagem chamada Moll Flanders. Esse não é o nome dela, então logo de cara a gente já sabe que o nome que nos é apresentado não é o nome dela. E talvez você nunca fique sabendo qual é o nome dela de verdade. E também a gente fica sabendo que ela viveu aí por 6 décadas e se casou 5 vezes. Em uma dessas vezes com o próprio irmão, mas aqui a história vai estar toda explicada, tá? Então assim, leia pra descobrir esse caso aí. Mas aqui a gente tem a Moll Flanders, que nasceu quando a mãe dela estava na prisão. E aí ela foi tirada de lá, obviamente, cuidada por umas freiras. E desde que ela completou ali uma certa idade, ela já começou a trabalhar na casa do pessoal mais rico, assim. Então ela limpava, costurava pra eles, ou trabalhava de babá. E ela era muito bonita, então a partir de um certo momento isso começou a dar um certo problema. E aí ela foi pra vida. Saiu desse colégio que ela ficava e foi tentar viver a vida. Ela foi prostituta, sim, e ladra também, ladra de porta de igreja, ladra de rua e tudo mais. Então, assim, essa mulher viveu um bocado. E tem um filme, inclusive, recomendo, não é 100% fiel, mas é muito bom também. Cada capítulo, cada fase da vida da Moll me deixava ainda mais curiosa pra conhecer ela cada vez mais. E como eu falei, esse livro me passou uma vibe de romance de época. Eu não senti que eu tava lendo um livro do século XVIII. Se tivesse Julia Quinn escrito aqui na capa, não faria diferença nenhuma. Desculpa, Daniel Defoe. Mas é porque é realmente um clássico que não trouxe aquele peso de clássico. Então, por isso que esse livro tá dentre os favoritos. Já vi que esse vídeo vai ficar gigantesco. O próximo favorito, porém esse não está favoritado, porque na época eu não lia prestando tanta atenção nessas coisas, mas tipo, eu gostei na época que eu li. Confesso que eu gosto um pouco mais do filme do que do livro, porque o livro foi um pouquinho lento, que é Orgulho e Preconceito.
Inclusive, queria muito reler esse livro depois de já ter assistido o filme várias vezes, depois de ter amadurecido também, né? Porque eu acho que eu li esse livro com 16, 15, 16, 17 anos, não me lembro direito, mas eu li tem um tempinho aí, quase 10 anos. E queria reler. Eu gosto muito da Elizabeth, eu gosto muito da Mary Bennet, que é uma outra irmã dela, e gosto muito de toda essa tensão que tem ali entre a Elizabeth e o Sr. Darcy, e aquele drama todo entre a Jane e o Charles lá. Então, assim, esse livro não tem muito motivo pra ele estar nessa lista de favoritos, só se passa numa época que eu gosto e eu me identifiquei com a protagonista. E às vezes isso é o suficiente pra um livro ser muito bom pra mim. O próximo que não podia faltar, e que na verdade eu tô até relendo, de tanto que eu gosto dessa série, tô relendo pela segunda vez. Então, estou falando de Trono de Vidro. Eu comecei a ler esses livros lá em 2016 e da primeira vez que eu li eu já fiquei completamente rendida por essa história. Na época não tinha saído todos os livros ainda, né? Então eu li assim, diretão, um atrás do outro, até o volume 4, que era até onde tinha sido lançado, e assim que saiu o 5 eu já quis comprar pra ler. Sério, um surto. E esse aqui também não tem, tipo, um grande motivo, uma grande reflexão por trás do porquê que ele tá aqui nessa lista. Eu gosto muito do gênero de fantasia, e eu gosto muito do fato da Celina ser aquele típico personagem de fantasia que, tipo, não tem nada no começo. Então eu gosto desse tipo de coisa quando é bem escrita, obviamente, senão fica muito clichê. Mas eu gosto muito da Celina, e é por isso que esse livro tá aqui. O próximo livro, na verdade, é uma leitura recente, que me surpreendeu muito, mesmo eu já tendo um pouco de experiência de história, assim, com a escrita do autor. É um autor que eu gosto bastante, mesmo eu não tendo lido tantos livros dele, que é O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Esse é o primeiro livro da trilogia das Crônicas de Arthur. Eu coloquei o primeiro volume e não, tipo, sei lá, o terceiro, que tecnicamente eu gostei mais do que do primeiro, porque é pra representar, entendeu? É pra representar a história como um todo. Quando eu li esse livro, e até hoje, na verdade, eu ainda não conheço a história original da lenda do Rei Arthur. Me julguem, realmente ainda não li a história original. Mas aqui a gente tem um reconto um pouco mais, assim, realista, um pouco mais pé no chão, entendeu? Um pouco mais... Isso é bem provável de ter acontecido desse jeito. Inclusive o próprio autor fala aqui nos textos, né, na nota de autor e tudo mais, que não se sabe se o Arthur realmente existiu. A história do Arthur é uma história que se passa ali no século VI, mas tipo, não tem prova nenhuma de que o Arthur realmente existiu e alguém foi lá e escreveu a história do cara que se tornou rei porque tirou a espada da pedra. Falei na ordem certa. Eu tava pensando, tirou a pedra da espada. Enfim. E aqui eu achei que ia ser confuso, porque é um livro enorme, os 3 livros são bem grandes, e eu achei que o Bernard Cornwell ia, tipo, se aprofundar muito em detalhes, e que se eu não conhecesse a história original eu não ia entender nada, ia ficar super perdida, e não foi isso que aconteceu. Então ele conseguiu trazer a história do Arthur de uma forma que não ficasse confusa, de uma forma que, tipo, eu consegui gostar e consegui acompanhar tudo que estava acontecendo. Amei personagens, odiei personagens, entendeu? Me envolvi completamente na história. A Cor do Leite, da Nell Leishan. Esse livro eu li para um desafio aí de ler livros em um dia, que vocês já conhecem aqui do canal. E ele foi muito forte, muito pesado, assim, por conta do que você vai acompanhando ali a vida da personagem, que é uma adolescente de 15 anos, em 1800 e bolinhas, numa fazenda na Inglaterra. Ela tem 2 irmãs mais velhas, mora com o pai, a mãe, o avô e essas 2 irmãs. Só que ela tem um problema na perna que faz com que ela não se mova tão rápido quanto as irmãs dela, principalmente para fazer os trabalhos da fazenda, né, de colheita, carregar coisa, tratar dos animais e tudo mais. Então o pai dela acaba arrumando uma outra função para ela que de certa forma traga um lucro para a família, porque trabalhando ali, tipo, na lerdeza que ela trabalha, ela não ajuda em nada, digamos assim. Então o pai dela manda ela para trabalhar na casa de um pastor que tem ali. A esposa desse pastor tá doente, então esqueci o nome dela. A Mary vai cuidar da esposa desse pastor. Só que quando a esposa desse pastor morre, ela continua lá.
que ele fica falando que ela trabalha muito bem, que agora que ele tá sozinho, ele vai precisar de muita ajuda, e óbvio que o pai dela deixa ela lá, né, porque tá rendendo dinheiro pra ele, tá sendo útil. E aí, com a inocência dela também, tipo, ela não sabe ler nem escrever, então o pastor fala, tipo, além de estar pagando pelo seu serviço pro seu pai, eu posso te ensinar a ler e escrever. E ela fica toda animada, porque ela quer aprender. E, enfim, esse pastor vai se aproveitar dessa situação, dessa inocência dela, e a gente vai acompanhando as coisas que vão acontecendo, e o final é simplesmente... Eu não sei se dá pra ver, provavelmente não, mas eu me arrepio só de falar desse livro. Sério. Maravilhoso, é muito curtinho, dá pra ler muito rápido, é muito intenso, e por isso que ele tá aqui dentre os meus favoritos, e eu recomendo muito que todo mundo leia. O próximo livro dentre os meus favoritos, eu acho que muita gente conhece, então eu não preciso falar muito sobre ele, que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Quando eu fui ler esse livro, eu não esperava que eu fosse gostar, eu não esperava nem que eu fosse entender muita coisa, quanto mais favoritar. Porque aqui a gente tem uma época, eu não sei muito bem se é no futuro ou se é no passado, porque o pensamento das pessoas aqui faz a gente crer que é, tipo, sabe, século II, assim. Mas a gente tem uma sociedade aqui totalitária, e as mulheres, tipo, elas têm basicamente duas funções, a menos que você tenha muito dinheiro, que ou é servir de empregada na casa dessas pessoas que têm muito dinheiro, ou você vai gerar os filhos dessas famílias que têm muito dinheiro. E é basicamente pra isso que elas servem, tem até uma escola pra ensinar elas a serem assim. Só que, tipo, nem sempre foi assim. A protagonista que a gente tem aqui, inclusive, ela tem lembranças da vida dela antes de tudo isso acontecer. Por mais que seja um tema, digamos, um pouco chato, tipo, no geral, assim, de outros livros que eu já vi com esse tema parecido, eu acho tudo um pouco chato. Mas a escrita da Margaret Atwood é tão leve, assim, e tão fácil, que eu fui devorando esse livro. O próximo livro tá aqui simplesmente porque ele é um livro sobre livros e eu me identifiquei com a personagem e eu gosto de livros sobre livros porque eu sou leitora. É esse o motivo, que é Todas as Coisas Belas. Aqui a gente tem uma personagem que ganha um livro do professor de inglês dela. E aí ela vai ler esse livro se torna o favorito da vida dela. Só que tem um problema. Ela quer saber o que acontece com o personagem principal depois que o livro acaba. Então ela começa a criar teorias, tipo... não é possível que a história dele só foi até aqui. Provavelmente ele continuou vivendo, né, como se fosse uma pessoa normal e tal. E aí ela fica com isso na cabeça e resolve ir atrás do autor pra perguntar como teria sido a vida desse personagem desse livro que ela leu depois do final do livro. Se isso nunca passou pela sua cabeça, você não é leitor. Brincadeira. Mas assim, sabe, dá pra se identificar em muitos aspectos com essa protagonista, com a situação, com a experiência dela lendo esse livro. Não só esse livro, mas outros livros também. Ela é uma personagem que já tem esse hábito de leitura, que já leu outros livros antes de ler esse livro que ela ganhou do professor. E é por isso que esse livro tá nessa lista. O próximo livro dessa lista, ele traz uma cultura, assim, completamente diferente do que eu tava acostumada a ler, ao mesmo tempo que mistura magia e mitologia. E eu fui completamente sugada por essa história, que é A Noiva Fantasma, da Yang Zixu. A Noiva Fantasma, o título já diz muita coisa. A nossa protagonista vai ser uma noiva fantasma que, na China de séculos atrás, era uma forma que as famílias tinham de garantir alguma coisa, até tipo para a própria família ou para os noivos, para um dos noivos que estivesse vivo. Às vezes os dois noivos estavam mortos, então casava-se tipo um homem morto com uma menina viva, ou os dois mortos e tudo mais, para o espírito ter um pouco de paz, para garantir herança, enfim, vários motivos. E aí aqui a gente tem essa protagonista, que o pai dela, ele é mercador, só que ele vai falir. E pra garantir que a filha dele, tipo, tenha um pouco de um futuro, assim, e que ele não quebre totalmente, ele vai casar ela com um carinha de uma dessas famílias. Não sei se ele é um príncipe, eu acho que não. Mas é só uma família muito rica. E aí ele vai casar a filha dele com esse cara. Só tem um detalhe. O noivo tá morto. Assim, por um lado, ela não vai ter que conviver com um cara que ela não escolheu. Mas mesmo assim, não deixa de ser assustador. Ela vai conhecer a família do noivo, vai saber, né, tentar entender melhor o que tá acontecendo.
e em um determinado momento ela vai começar a ser perseguida por uns espíritos, ela vai ter umas visões, umas sensações assim esquisitas, e ela vai ter que viajar pro mundo dos mortos pra ir atrás da mãe dela, pra saber o que tá acontecendo. É isso. E a partir do momento que ela viaja pro mundo dos mortos, o negócio fica muito louco e você não consegue parar de ler, entendeu? Então esse livro, ele marcou muito, me marcou muito quando eu li, por ser muito diferente e por eu ter me envolvido tanto, e eu não me esperava isso, então por isso que ele tá aqui nessa lista de favoritos. O próximo livro já tem uma pegada, assim, uma vibe mais filosófica. Eu odeio filosofia. Então dá pra imaginar que não foi por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista. Inclusive ele é favoritado. E quando eu comprei ele pra ler, eu não sabia, né, que ele tinha essa pegada mais filosófica. Só depois que eu li em algum lugar eu fiquei tipo, se eu tivesse lido isso antes, eu nunca teria comprado esse livro pra ler. Então que bom que eu não li antes. Que é Momo e o Senhor do Tempo, do Michael Ende, o mesmo autor lá de A História Sem Fim, que inclusive eu quero muito ler. Aqui a gente tem uma cidade que, tipo, tá em ruínas, meio que, não sei se o mundo tá acabando, mas o lugar lá, assim, que era muito famoso por ter vários teatros e essa coisa, assim, mais cultural, não existe mais, né? Então os teatros estão em ruínas, e em uma dessas ruínas mora uma menininha que é acolhida pelas pessoas que moram ali em volta. Então, tipo, ela literalmente mora em um buraco na parede de um desses teatros, e o pessoal ali que mora em volta vai levando comida, alguns móveis que eles não usam mais, e às vezes sentam para conversar com ela. Ela é uma ótima ouvinte, então acaba que em um determinado momento ela fica famosa por isso, por ser uma ótima ouvinte, e todo mundo quer ir lá conversar com ela. Só que o foco aqui não é essa menininha. Nessa sociedade, a gente tem um negócio chamado os homens cinza. Eu acho que é esse o termo. Basicamente, eles calculam pra você o quanto de tempo você perde e te dão uma solução para parar de perder tempo, que seria investir seu tempo no banco do tempo, no banco das horas, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu li, mas tem resenha desse livro aqui no canal, então sugiro que você vá lá assistir também. E aí esses homens chegam na sua casa e falam assim, ó, a gente vai calcular seu tempo aqui e vamos guardar seu tempo pra você, pra que lá na frente você tenha mais tempo livre. Então, tipo, você leva 1 hora pra comer por dia, você já viveu 12 anos, então você levou tantas horas da sua vida só comendo. Sugerimos que você coma menos, porque você vai comer mais rápido, vai gastar menos tempo, e esse tempo que sobrar você dá pra gente guardar pra você. E aí, com isso, as pessoas vão ficando doidas, porque elas vão fazendo coisas, assim, atropeladas uma em cima da outra pra, né, sobrar mais tempo futuramente. Vão deixando de fazer coisas que esses homens cinzas consideram perda de tempo, que seria, tipo, passar um tempo com seu cachorro, passar um tempo assistindo TV com a família e tudo mais. Eles cortam esse tempo que você gasta à toa e guardam esse tempo pra você. Então as pessoas começam a, tipo, trabalhar sem parar, trabalhar sem descansar, sem dormir, porque dormir, aqui na visão deles, seria um pouco de perda de tempo. Então você pode economizar essas horas que você usa pra dormir, pra ter essas horas livres futuramente. O que esses homens, o que esse banco faz com essas horas, eu não lembro. Eu não sei. E eu não sei se eu lembro. E essa menininha que mora nesse teatro, ela vai ficar, né, intrigada com tudo isso, vai juntar um pessoal lá, fazer uns protestos, refletindo sobre isso, sobre perda de tempo e tudo mais. Em um determinado momento vai aparecer uma tartaruga que brilha. Tinha que ser coisa filosófica. E essa menina também vai descobrir alguma coisa sobre o passado dela e vai atrás também. E sério, é muito bom. E o fato de eu ter favoritado esse livro é justamente por causa dessa coisa de tempo. Eu sou muito fissurada com não perder tempo. Tipo, eu literalmente já virei noites pra fazer coisas só porque eu não queria perder tempo dormindo. E aí, se eu não dormisse, eu poderia ter o tempo que eu não dormi livre no outro dia pra descansar. Enfim, dá pra entender por que eu, né, me identifiquei com esse livro. E aí esse livro foi um tapa na minha cara atrás do outro, então por isso que ele tá nessa lista. O próximo livro também é bem famoso, se falou dele por muito tempo,
Não é um livro do gênero que eu gosto muito, mas eu fiquei curiosa de tanta gente que tava falando. Um belo dia ele ficou de promoção e eu pensei, é agora. Flores para Algernon. Peguei esse livro na intenção de chorar, né? Porque muita gente fala que chorou com esse livro, que indica esse livro para quem procura livros para chorar. Não funcionou pra mim, na verdade foi por isso aqui. Faltou muito pouco, porque o final realmente você começa a não acreditar no que o autor tá fazendo. Basicamente aqui a gente tem um personagem que o QI dele é muito baixo, então as pessoas zoam muito ele, tipo, colegas de trabalho fazem piadas dele e ele não percebe que ele é o motivo da piada, então ele acaba se divertindo ali junto com todo mundo e em um determinado momento ele vai servir de cobaia para um experimento, uma espécie de cirurgia que deixa as pessoas mais inteligentes. E aí ele vai, então, né, fazer essa cirurgia, ter acompanhamento psicológico e tudo mais. Ele vai escrever diários sobre a experiência dele, para acompanharem também a evolução dele. E o começo desse livro foi muito difícil, porque como é o protagonista escrevendo em um diário, e o QI dele é muito baixo, ele escreve muita coisa errada. E aí tinha vezes que eu tinha que parar para tentar decifrar o que estava escrito, porque, tipo, palavra que era pra ser junta, ele escreve separado, com letra a mais, com letra a menos, enfim. E aí foi complicado ler esse livro no começo, mas depois você se acostuma, até porque depois também ele vai evoluindo, a cirurgia vai fazendo efeito, isso não é spoiler, e aí vai ficando mais fácil de ler. Mas o final... E assim, você acaba se apegando ao personagem e acompanhando toda essa experiência dele, então esse aqui foi um favoritado, inclusive, não só um dos melhores, mas tá favoritado também. O próximo, acho que eu não vou ficar nem um minuto falando dele. Quando as Sereias Choram, da Mirella Ferraz, é um livro nacional sobre uma sereia que se apaixona por um viking. Na verdade ela não é uma sereia no começo, é sobre uma menina que mora com um tio e sofre diversos abusos lá com esse tio, e obviamente que ela não tá feliz com isso e passa todo o tempo que ela pode fora de casa, andando pela praia e tudo mais, até que ela conhece um viking. E ela vai se apaixonando por esse viking, vai se encontrando escondido. O melhor amigo dela é um golfinho. E na época que eu li, acho que foi em 2014, eu só favoritei esse livro porque era uma história sobre sereias, e eu amo histórias sobre sereias. E é por isso que esse livro tá aqui nessa lista. Inclusive, preciso reler pra saber se hoje ele teria o mesmo impacto. Mas é basicamente isso. Uma menina que tem um melhor amigo golfinho, que se apaixona por um viking. E em algum momento o sereia vai fazer sentido aqui na história. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nessas explicações, porque senão esse vídeo vai ficar com uma hora. O próximo livro eu peguei de indicação, na verdade, no canal da Bia Paludeto. E eu só comprei esse livro porque eu gostei da capa. Eu gostei do fato de que dá pra fazer uma brincadeirinha aqui com o título. E porque ela falou que era um livro meio bizarro, e eu já fiquei querendo. Depois que eu me toquei também que o autor já era famoso por escrever umas coisas mais bizarras. Abaret, do Clive Barker, também, se você já tá aqui no canal há um tempo, já me ouviu falando desse livro várias e várias vezes. E o negócio do título que eu falei é que, olha só, dá pra ler Abaret tanto assim quanto assim. E deixa eu gosto muito desse fato. E minha unha acabou de cair. Esse livro tem uns desenhos muito doidos aqui no meio. Olha isso. O livro é todo ilustrado, assim, nesse estilo. Então, foi outro ponto que me chamou muita atenção. E a história também é um pouco doida, tá? Que a gente tem uma cidade que, pra começar, se chama Galinhópolis, onde a população de galinhas é maior que a população de humanos. E a gente tem essa protagonista que em um determinado momento vai ter que fazer um trabalho da escola falando sobre alguma coisa boa sobre a cidade, e ela realmente não vê nada de bom na cidade. E ela resolve investigar um caso sobre o fundador da cidade, que aparentemente tem uma história de que ele se matou num hotel, e ela resolve investigar isso. Só que quando ela chega pra apresentar esse trabalho, tipo, a professora literalmente joga as coisas dela no chão e ela vai sair correndo da sala de aula e vai parar num campo, assim, com uma vista pro mar, e vai se deparar com
um ser monstruoso que vai pedir um favor pra ela. A partir do momento que ela ajuda esse monstro, ela tá lascada, porque ela vai conhecer um mundo completamente diferente, que ela não fazia ideia de que existia. É um mundo composto por 25 ilhas, cada ilha representa 1 hora do dia, no caso são 24 horas, e uma ilha central que aparentemente administra tudo. E aí ela vai viver altas aventuras em cada uma dessas ilhas. Sim, a gente vai conhecer cada uma dessas ilhas. Isso é o mais legal, porque o autor conseguiu explorar ao máximo o mundo que ele mesmo criou. E, sério, esse livro é muito doido. Daí a gente tem um aqui que não poderia faltar, que é Anne de Green Gables, que eu assisti a série apenas 4 ou 5 vezes, as 3 temporadas. E o livro é um dos meus favoritos também. Confesso que talvez eu prefira a série porque o livro é um pouquinho lento. Quem já leu deve imaginar, porque, ou quem já assistiu a série também deve imaginar, porque a Anne tem muitas ideias, né? Ela gosta de expor essas ideias, então acaba que às vezes o livro fica um pouco cansativo, mas eu gosto dessa vibe caótica da Anne, então não tinha como esse livro não estar nessa lista. Outro livro, inclusive na edição da mesma coleção do livro da Anne, que é a edição do Instituto Mojo, tem aqui o livro da Selva, do Rudyard Kipling. É a história do Mowgli, entendeu? Só que tem muito mais além do que a gente conhece dos filmes, do filme, né? É só um. Aqui a gente tem, além da história do Mowgli, a gente conhece a história de outros animais que têm ali as suas vidas e os seus habitats explorados pelo ser humano, pelo homem. E aí a gente vai conhecer um lado, assim, muito triste dessas histórias, e é por isso que esse livro tá favoritado. Porque, assim, a história do Mowgli não me interessa muito, entendeu? Eu gostei muito das histórias além do Mowgli, então por isso que esse livro tá aqui, não só entre os melhores, como também foi favoritado. O próximo livro eu li tem bastante tempo, inclusive preciso ler de novo para poder finalizar a trilogia de Tom de Magia, e aqui no caso é Um Tom Mais Escuro de Magia. Se eu não me engano, eu li esse livro em 2016 ou 2017. E aqui a gente tem uma cidade de Londres dividida em 4. Dividida em 4, a Londres vermelha, a Londres cinza, a Londres branca e a Londres preta. Cada uma dessas Londres tem aí um nível de magia. A Londres preta, no caso, não tem nada, porque não souberam usar, tem toda uma história por trás. E a gente tem os personagens que conseguem viajar através dessas Londres. E o que a autora construiu aqui é simplesmente perfeito. Ela é uma das minhas autoras favoritas, sim, principalmente nesse meio assim de fantasia, e eu fiquei completamente hipnotizada por essa história. O segundo volume também eu li super rápido e ele é gigantesco, então quero muito reler para poder finalizar, mas ao mesmo tempo eu tenho medo tanto de reler e não ser a mesma coisa de quando eu li, com todo aquele encantamento pela primeira vez, mas eu quero muito reler essa história e provavelmente ele vai continuar entre os favoritos. Mas não sei, só relendo pra descobrir. Outro favorito que também é uma leitura recente, Feita de Fumaça e Osso, que por muito tempo eu achei que nunca conseguiria ler esse livro, porque ele tava esgotado. E eu sofro muito com isso, de tipo, medo de um livro que eu quero ler esgotar, e aí eu nunca consegui ter acesso àquela história. Por isso eu compro tantos livros, e por isso eu tenho tantos livros não lidos, que um dia serão lidos, obviamente, mas eu tenho esse medo, tipo, de que um dia não vai existir mais livro. Simplesmente vão, sei lá, eles vão parar de existir, e aí algumas histórias que eu quero muito conhecer, eu simplesmente nunca vou ver as histórias por aí. Então, esse aqui foi um livro que eu tive medo de que isso acontecesse, mas eu consegui achar uma edição e li. Esse primeiro volume eu devorei, porque tem a apresentação de todo o universo e da personagem e do problema que ela vai enfrentar, então eu realmente gostei bastante. Aqui a gente tem uma protagonista que ela estuda arte. Na verdade, eu acho que ela ainda tá na escola, mas ela tem uma matéria ali muito específica de artes, que ela, né, faz desenhos, pinta, enfim, ela é talentosa nesse meio das artes, hein? E ela foi criada por criaturas um pouco peculiares, tá? Entre elas, uma quimera.
Só que o que ela não faz ideia é que existe todo um mundo por trás desse mundo real que ela conhece, onde quimeras e anjos estiveram em guerras, tipo, por anos. E óbvio que ela vai ter que entrar no meio disso pra ajudar eles a resolverem essa situação. Então, assim, incrível. Fugindo um pouco das fantasias, né, que eu acho que teve bastante, temos aqui um romancezinho juvenil de leves, um livro não tão conhecido dessa autora, né, não teve tanto hype quanto os outros livros dela tiveram, inclusive não entendi isso até hoje. Tem um vlog aqui no canal que eu leio esse livro e surto a cada 5 minutos. Porque eu simplesmente não entendi nada do que estava acontecendo até quase o final. E quando eu entendi, minha cabeça explodiu. Só um pouquinho marcado. Aqui a gente tem 2 jovens aí que moram nessa cidadezinha. E eles estudam na mesma escola, eles têm o mesmo círculo de amizades, só que eles nunca se viram na vida. Sério, isso aqui é muito bom. Acho que foi o primeiro livro que a autora escreveu. E a gente vai vendo esses dois tentando descobrir o que está acontecendo, ao mesmo tempo que a protagonista sonha com a avó, que conta umas histórias pra ela nesses sonhos, e aí você não sabe se essas histórias que ela tá contando são tipo lendas indígenas, ou se ela realmente viveu tudo isso, ou se ela tá contando histórias que ainda vão acontecer, ou se é de vidas passadas. Sério, isso aqui merece ser lido e hypado, tá? Por favor. Próximo livro favorito que nós temos aqui é Guia para Assassinos, sobre amor e traição. Basicamente também é uma história meio de época, onde uma companhia de teatro vai se apresentar para a Rainha Elizabeth I, eu acho que é a primeira, que é na época ali de Shakespeare, e eles vão se apresentar para a rainha para distrair a mulher ali enquanto eles tentam matar ela. Exatamente. Só que no meio disso tudo a gente vai ter uma menina infiltrada nessa companhia de teatro que só aceitava garotos. Ela vai se disfarçar de garoto depois que invadiram a casa dela e mataram o pai dela. E ela vai entrar para essa companhia para se vingar justamente da rainha, porque foram homens da rainha que entraram na casa dela e fizeram essa bagunça. Então é basicamente isso. Só que enquanto ela acha que tá muito bem disfarçada, alguém sabe exatamente quem ela é e o que ela tá fazendo ali. 400 páginas que eu li em um dia de tão bom que esse livro é. Esse livro aqui também foi uma leitura bem recente. E ele nem tava, assim, tipo, na TBR do mês, nem da semana, nem do ano. Mas eu simplesmente comprei, peguei pra ler as primeiras páginas pra sentir o ritmo do livro. E quando eu vi no dia seguinte eu já tinha lido ele todo. E até hoje eu não comprei as continuações. Porém preciso, antes que eu esqueça a história e antes que esse surto passe, tô falando da Desconstrução de Mara Dyer. Aquela típica história de adolescente que resolve em um belo dia brincar com um tabuleiro Ouija. E é óbvio que isso vai dar muita merda e vão ter as consequências lá. Muito bom. Sério. Outro livro que eu já indiquei bastante aqui também, que eu já vi muitos de vocês, tipo, lendo, me marcando que tinha comprado por causa da minha indicação, e eu fico muito feliz por isso. Elantris, do Brandon Sanderson, foi o primeiro livro do autor que eu li antes de saber que ele era um super autor de fantasia, e eu simplesmente amei isso daqui. O que me fez ler esse livro é que eu li em algum lugar, não é nem aqui na sinopse e nem na Amazon. Eu não sei onde eu li isso, se eu tirei isso da minha cabeça, se eu sonhei com essa frase, mas dizia que zumbis encontram, tipo, a Idade Média. Era isso, e aí eu precisei comprar esse livro pra ler, e eu li, e eu fiquei encantada. Assim, é uma história meio trágica, porque aqui a gente tem um reino onde as pessoas são atingidas por uma doença. Essa doença faz os cabelos caírem, a pele ficar acinzentada, a pele fica cheia de feridas também. E essas pessoas são jogadas dentro de uma outra cidade que é toda cercada por muros. E, no momento em que esse livro se passa, quem fica doente é ninguém mais, ninguém menos que o príncipe herdeiro,
que não só já estava prometido em casamento para uma princesa, como essa princesa já está indo encontrar ele para eles se casarem. Só que quando ela chega lá, o príncipe já adoeceu e já jogaram ele nessa cidade isolada. E aí ela fica tipo, mas ué, o que eu vou fazer aqui agora? E ela fica lá, porque ela vai ser bem útil. Mas então o príncipe lá nessa cidade, ele vai descobrir algumas coisas, né, que as pessoas que não são doentes acabaram escondendo por muito tempo, tipo, magia antiga, tudo mais assim, e ele vai descobrindo muita coisa dentro dessa cidade, e que talvez essa doença... Caiu. E que talvez essa doença não seja pra todo mal. Então, assim, é muito bom ir descobrindo as coisas junto com ele. Enquanto ele tá lá nessa cidade murada, a princesa tá lá tentando fazer com que um líder religioso não tome conta da cidade e instaure o caos que ele acha que é certo. Tá acabando. O próximo livro é perfeito, sem defeitos, que é A Abominação, do Gary Whitta. Aqui a gente tem uma Inglaterra sendo invadida pelos vikings e um rei que não tem mais pra onde fugir, não tem mais ideias do que fazer, até que ele vai pedir ajuda pra quem? Um padre. O que esse padre pode fazer, eu não sei. Mas eles têm um negócio lá que eles transformam animais em, tipo, feras. Só que dá muito errado, porque ao invés desses animais atacarem os inimigos, eles vão atacar, tipo, a primeira coisa que aparecer na frente deles. Então eles descartam essa ideia. Só que o padre, né, com a cabeça dele muito boa, decide que quer testar essa magia em humanos e transformar esses humanos em feras, né, em guerreiros mais fortes. E óbvio que o rei veta, né, tipo, você não vai fazer isso no meu reino, e aí expulsa o padre. Só que ele não vai aceitar isso, né, então ele vai tentar fazer alguns testes aí, e o rei, ele tem um amigo que era um guerreiro muito bom, só que decidiu, tipo, largar essa vida e viver com a esposa no meio do campo, criar a família dele ali. Porém, o rei tá desesperado, fala, não, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí ele vai lá ajudar. Só que no meio do caminho alguma coisa vai dar muito errado, e a magia que esse padre inventou de testar em humanos vai atingir o nosso protagonista. E é aí que o negócio fica muito bom. Leiam também. E ignorem as resenhas no Scooby, tá? Aquele povo não sabe do que tá falando. O próximo livro dentre os meus favoritos, eu comecei a ler pela época em que ele se passa, pelo contexto histórico, pela atmosfera mais sombria. E quando eu vi, eu tava tentando juntar as pistas e resolver o caso junto com a protagonista. E eu sou muito burra pra livros de suspense que envolvem esses mistérios que você tem que descobrir um culpado. Então, assim, pra esse livro ter feito isso comigo, ele foi muito bom. Que no caso é Jack o Estripador, da série Rastros de Sangue, da Kerri Maniscalco. Esse é o primeiro volume, eu já li o segundo também, que é tão bom quanto o primeiro, mas eu trouxe o primeiro porque foi ele que começou tudo isso. Então aqui a gente tem a... como é que eu esqueci o nome dela? Audrey Rose. O tio da Audrey é médico, desses que investigam os corpos pra saber a causa da morte e tudo mais. E ela quer fazer isso. Só que o pai dela, obviamente, não aceita, né, que ela tenha esses interesses. Só que mesmo assim ela tem ali umas aulas escondidas com o tio dela. Em um determinado momento ela vai dar um passo ainda maior e vai às aulas de medicina que o tio dela dá, né, o tio dela, além de médico, ele é professor, então ela vai comparecer nessas aulas e ela vai acabar participando aí da investigação do caso do Jack Estripador. Então começam a aparecer corpos de mulheres nas ruas, um corpo falta, tipo, um pulmão, no outro corpo falta um fígado, no outro corpo falta outra parte, entendeu? Então, esses corpos têm essa coisa em comum, de que cada um falta, né, alguma coisa, e a Audrey acaba entrando nesse caso para investigar junto com o tio dela e um outro aluno que ajudava o tio dela, e esses três aí vão se envolver. E, sério, isso aqui é muito bom. Sabe esses post-its vermelhos espalhados aqui no meio do livro? São as pistas que eu fui anotando, pista por pista que ia aparecendo,
pra tentar juntar tudo e tentar solucionar o caso. Deu certo? Não deu. Como eu falei lá no começo, agora no final eu tentei colocar um pouco por ordem, né, de preferência, então do menos favorito pro mais favorito. Então esse é o meu top 3, ou pelo menos top 3 do momento. Primeiro nós temos aqui um romance de época, né, que tava faltando, por mais que tivessem outros livros ali com uma vibe histórica. Esse aqui é o primeiro e único romance de época que tem aqui. Só conferindo pra ver se é mesmo. Mas eu acho que é. Tem Orgulho e Preconceito, mas Orgulho e Preconceito não é romance de época. Enfim, Belle Époque é simplesmente o melhor romance de época que eu já li. Desculpa, Julia Quinn e Lisa Kleypas, que são minhas outras autoras favoritas de romance de época, mas esse livro aqui supera tudo que vocês já escreveram. Simplesmente pelo fato de que essa autora provou que você não precisa colocar uma mocinha que se apaixona por um cara que não presta e vai tentar consertar ele e tem aquelas cenas hot super desnecessárias no meio do livro e um monte de confusão. Esse livro não precisou de nada disso para ser favoritado. Aqui a gente tem uma protagonista que mora com o pai dela numa cidadezinha ali no interior da França e, tipo, eles vivem com muito pouco. Então ela resolve sair para ter a própria vida, trabalhar, ganhar o próprio dinheiro. E chegando em Paris, ela encontra uma vaga de emprego ali, um anúncio de vaga de emprego que diz que só precisam de mulheres jovens e tem uma outra parte lá que eu esqueci. Porém, esse cartaz estava meio rasgado e tudo mais, e quando ela chega lá, ela descobre que esse lugar, essa agência, contrata jovens feias contrata jovens feias para servirem de companhia para mocinhas ali, aristocratas, né? Bonitas ou não tão bonitas assim, para fazer elas parecerem mais bonitas para, né, tentar conseguir um marido na temporada. É isso. E a nossa protagonista vai ser a acompanhante de uma dessas mocinhas, só que essa mocinha que ela vai acompanhar, digamos que ela não liga muito para esses bailes. Ela tá bem envolvida ali com um experimento dela. Além disso, ela vai conhecer outras pessoas que fazem parte ali da classe mais trabalhadora, que tá sempre no bar metendo pau nos nobres lá. Então, assim, esse livro é incrível e ele não tem nada que um romance de época clichê tem e conseguiu ser maravilhoso. Então eu recomendo muito a leitura desse livro. É super rápido de ler também, tem umas partes muito engraçadas e é isso. Leiam. Meu segundo livro favorito é A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Victoria Schwab. Mais um livro da Vi Schwab aqui nessa lista. Esse daqui simplesmente superou o Tons de Magia lá. Aqui a gente tem uma jovem que nasceu nos anos lá de 1600 e, fugindo de um casamento que arranjaram pra ela, ela acabou fazendo um pacto com um demônio lá e agora ela é imortal. Um dos pontos desse pacto que ela fez é de que ela não seria lembrada por ninguém ao longo desses anos imortais aí que ela vai viver. Então, ninguém lembra dela, tipo, você pode estar ali conversando com ela normalmente, mas se você se virar e for embora, ou se ela se virar e for embora, acabou, apagou a existência dela da sua mente. Ela vive todos esses anos assim, sendo esquecida, então, tipo, ela pode pegar o que ela quiser de qualquer lugar que ninguém vai lembrar. Então, um dia, quando ela está ali em uma livraria, ela resolve pegar um livro e sair. Só que o carinha que trabalha na livraria vai atrás dela. Tipo, não era pra isso acontecer, não era pra ele lembrar da existência dela. Então, ele vai lá falar com ela, tipo, você não pode pegar esse livro, você não pagou. E ela fica, tipo, como assim você tá me vendo? O que tá acontecendo? E aí tem alguma coisa com esse carinha que faz com que ele consiga lembrar dela. E esse demônio com quem ela fez esse pacto fica sempre, tipo, voltando pra perguntar como é que ela tá se sentindo com esse pacto, se ela já se cansou, né, de não ser lembrada, de não ser vista e tudo mais.
E eu gostei muito desse livro porque eu me identifiquei muito com algumas partes, algumas características ali da personagem. E por isso ele tá aqui favoritado. Não só é um dos melhores, como é um favoritado. Tem muitas referências também à arte, arquitetura, literatura, então assim, esse livro é perfeito. E por fim, não sei se você sentiu falta de algum livro aqui nessa lista. O Retrato de Dorian Gray, obviamente que não podia faltar, que é o meu livro top master dos favoritos, dos favoritados. E é isso, não tem palavras. Só fico aqui exibindo a beleza desse livro e torcendo para que um dia você leia. Muitas pessoas já leram porque eu indiquei e falaram que não gostaram, assim como, tipo, não leram por indicação minha, mas vieram falar que leram e não gostaram. E, tipo assim, tudo bem, não vou te julgar por você ter lido errado, mas cada um com a sua opinião. E eu amo esse livro. Eu comecei a reler ele nessa edição no ano passado, na verdade. E até agora eu não continuei porque essa edição ela é sem censura. E aí eu tava comparando com uma outra edição censurada que eu já tinha lido também. Só que tava sendo um processo muito lento, porque, tipo, eu lia um parágrafo nesse livro e eu ia lá e lia o mesmo parágrafo no outro livro, anotava as diferenças e, né, tentava entender o porquê daquelas diferenças. Por que o Oscar Wilde teve que fazer aquelas modificações e tudo mais. Então, eu acabei lendo só o primeiro capítulo. Mas pra você ter uma ideia de como tava ficando o livro, tava ficando assim. Tudo grifado e anotado as diferenças, e aí eu anotava, tipo, o que foi censurado, por que foi censurado. Eu ainda vou terminar essa releitura nesse modelo que eu tô fazendo e quero fazer um vlog com toda essa experiência. Mas é isso, esse daqui é o meu favorito master, assim. Aqui a gente tem um jovem que chega na cidade de Londres ali, super movimentada, tudo muito novo pra ele. Ele vivia no campo, eu acho, e aí ele vai viver lá na cidade. Ele é um jovem muito bonito, um pintor vê ele ali numa festa e fala, eu quero pintar um retrato seu. Só que ele não pinta apenas um retrato, tipo, ele coloca a alma dele naquele retrato, pra fazer aquele retrato o mais fiel possível ao Dorian Gray. E o Dorian Gray, ao ver aquele retrato, se apaixona pela sua própria imagem e deseja que ele nunca envelheça, que ele permaneça jovem e bonito, igual tá a imagem dele no retrato. E é exatamente isso que acontece. Então a gente tem ali o Dorian Gray fazendo altas coisas, indo em umas festas muito loucas, se apaixonando, fazendo coisas assim que destruiriam a imagem física dele, mas que, né, não tem esse efeito físico sobre ele justamente por causa daquele desejo, daquele pacto que ele selou quando, né, fez aquele pedido lá de não envelhecer, de permanecer jovem igual ao retrato. E aí o retrato vai sofrendo todas as consequências. Então chega um ponto que o retrato dele tá só a carcaça, de tanto que esse homem já viveu. E a gente tem outras coisas que vão se desenrolando, então, tipo, ele permanece jovem por muito tempo, enquanto pessoas ali do círculo social dele vão envelhecendo e se perguntando por que esse menino não envelhece, né? O que ele faz, o que ele toma. Ele dorme no formol. E aí, enfim, não é só por isso que eu gosto desse livro, existem vários outros fatores, mas esse aqui é o meu favorito dos favoritos. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência de leitura com cada um deles. Se você se interessou por ler algum, me conta qual. E me conta um livro favorito seu também, assim, tipo, o favorito dos favoritos. Eu sei que essa é uma pergunta muito má de se fazer, mas eu realmente quero saber. E aí vamos ver se, né, quem já leu o favorito do outro aí, vamos conversar nos comentários. Antes de sair desse vídeo, se você ainda não deixou o seu like, por favor, faça isso. Não esquece também de se inscrever e ativar as notificações, conferir os conteúdos relacionados aqui aos livros que eu citei nesse vídeo, e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!